Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje nós vamos falar de um tema que divide opiniões, gera debates acalorados e principalmente mexe com a memória afetiva de milhões de jogadores, as franquias mais inconsistentes dos games, aqueles jogos que parecem andar numa verdadeira montanha-russa de qualidade. Tem hora que entregam obras-primas que ficam marcadas para sempre e, em outras, lançam coisas que deixam a gente pensando como conseguiram estragar isso. Então, segura firme lá ele. Porque o papo de hoje vai fundo nessa montanha-russa gamer. Quando falamos em franquias de videogame, geralmente pensamos em consistência, jogos que seguem uma linha de qualidade, melhorando a cada geração, mas a realidade é que nem todas conseguem manter esse padrão. Algumas séries possuem altos e baixos tão marcantes que chegam a ser quase imprevisíveis. Em um lançamento, conquistam os fãs e recebem notas altíssimas. No seguinte, decepcionam e viram alvo de piadas na comunidade. Hoje vamos analisar essas franquias, explorar o que deu certo, o que deu errado e entender por que tantas vezes elas parecem perder a mão. Parte 1, a montanha-russa começa. Primeiro Resident Evil, do terror clássico ao caos da ação. Resident Evil é um dos maiores exemplos de montanha-russa da indústria. Lá atrás, nos anos 90, definiu o gênero survival horror. Resident Evil 1, 2 e 3 eram experiências tensas, marcantes, com atmosfera de arrepiar, mas aí veio Resident Evil 4, que revolucionou tudo, trazendo mais ação, e funcionou. Só que a Capcom gostou tanto da ideia que exagerou. Resident Evil 5 e 6 praticamente abandonaram o terror, viraram filmes de ação explosivos e dividiram os fãs. Depois a franquia deu a volta por cima com o Resident Evil 7, resgatando o terror em primeira pessoa, e Village consolidou esse retorno. É ou não é uma verdadeira montanha-russa? Segundo Sonic, a lenda que tropeça nos próprios pés. Se existe uma franquia famosa por ser inconsistente, essa é Sonic. Nos anos 90 era sinônimo de velocidade e qualidade nos consoles da Sega, mas com o tempo a série começou a experimentar demais. Jogos em 3 como Sonic Adventure dividiram opiniões, outros como Sonic 2006 se tornaram memes de tão bugados e só de vez em quando a Sega consegue entregar algo realmente sólido como Sonic Generations ou Sonic Mania. Sonic é aquele amigo que você gosta, mas que vive errando, e quando acerta a gente comemora como se fosse um milagre. Terceiro, Final Fantasy, inovação ou perda de identidade. Final Fantasy é outro exemplo clássico. Cada jogo tenta se reinventar, o que é ao mesmo tempo a sua maior força e também sua maior fraqueza. Final Fantasy VII é lembrado como um marco da história dos games, né? Mas depois vieram títulos que dividiram fãs. O 13, por exemplo, foi acusado de ser linear demais. O 15, mesmo bonito, parecia incompleto. E agora o 16º trouxe batalhas mais voltadas para a ação, o que fez muita gente questionar se ainda é Final Fantasy de verdade. É uma franquia que brilha forte em alguns capítulos e decepciona em outros, mas nunca deixa de ser relevante. Parte 2, quando a glória vira frustração. Quarto, Call of Duty, entre o épico e o repetitivo. Call of Duty revolucionou os shooters em primeira pessoa, principalmente na era do Modern Warfare e do Black Ops original. Porém, com lançamentos anuais, a série ficou refém da própria fórmula. Alguns títulos, como Modern Warfare 2 ou Black Ops 2, são considerados lendários, mas outros, como Ghosts ou Infinite Warfare, foram massacrados pela crítica e pelos fãs. É aquele ciclo, um jogo empolga, no outro você sente que já viu tudo antes. Quinto, Assassin's Creed, o eterno recomeço.
poucas franquias se reinventaram tantas vezes quanto Assassin's Creed. O primeiro jogo era inovador, mas repetitivo. Aí veio Assassin's Creed 2, que até hoje é considerado o auge da série. Depois a Ubisoft exagerou, lançou jogos anuais e a fórmula cansou. Assassin's Creed Unity quase afundou a franquia de tantos bugs, mas então Origins trouxe uma reformulação no estilo RPG, Odyssey ampliou a escala e Valhalla dividiu novamente opiniões. A cada novo título, os fãs ficam sem saber se vai ser uma obra-prima ou só mais um experimento. 6. Metal Gear, entre a genialidade e a polêmica. Metal Gear, criado por Hideo Kojima, é amado por sua história profunda e jogabilidade inovadora, mas também é uma série marcada por decisões controversas. Metal Gear Solid 1, 2 e 3 são obras-primas incontestáveis. Já o quinto título, a The Phantom Pain, mesmo elogiado pela jogabilidade, foi criticado pela história incompleta. E aí veio Metal Gear Survive, que simplesmente não agradou ninguém. É um exemplo de como até franquias lendárias podem se perder no caminho. 7. Silent Hill, do terror psicológico ao esquecimento. Silent Hill começou como o rival perfeito de Resident Evil. Jogos como Silent Hill 2 são considerados obras de arte do terror psicológico, mas a franquia foi perdendo força com lançamentos cada vez mais fracos. Silent Hill, Homecoming e Downpour decepcionaram, e até hoje os fãs sonham com um retorno digno, especialmente depois do cancelamento de Silent Hills, que prometia ser incrível com Kojima e Guillermo del Toro. Silent Hill é a prova de que uma série pode brilhar muito e depois sumir na escuridão. Oitavo, Tomb Raider, entre renascimentos e quedas. Tomb Raider passou por altos e baixos desde os anos 90. Os primeiros jogos eram icônicos, mas logo caíram na repetição. Nos anos 2000, a franquia parecia perdida, até que veio o reboot de 2013, que deu nova vida a Lara Croft. Rise of the Tomb Raider manteve o nível, mas Shadow of the Tomb Raider dividiu fãs por ser mais do mesmo. Tomb Raider é um caso clássico de franquia que vive tentando se reinventar. 9. Mass Effect, da glória ao desastre. Mass Effect é outro exemplo doloroso para os fãs. A trilogia original é lembrada como uma das melhores narrativas já feitas em videogames, mesmo com a polêmica do final do terceiro jogo. Mas aí veio Mass Effect Andromeda e foi um desastre. Bugs, animações bizarras e uma história esquecível quase acabaram com a reputação da série. Agora, com um novo Mass Effect em desenvolvimento, os fãs esperam que a BioWare recupere a confiança perdida. Essas foram algumas das franquias mais inconsistentes dos games, séries que já nos deram momentos épicos, mas também nos decepcionaram profundamente. No fim, o que essas montanhas russas de qualidade nos mostram é que até os maiores nomes da indústria estão sujeitos a erros, experimentos que não funcionam e mudanças que nem sempre agradam. Mas é justamente essa imprevisibilidade que mantém a chama acesa e faz os fãs continuarem na expectativa pelo próximo jogo. Então é isso, galera. Me conta aí nos comentários qual franquia você acha a mais inconsistente de todas. Qual foi a maior decepção que você já teve com uma série que você amava? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Game Replay News e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu demais por assistir até o final e até a próxima.